Bom, gente, então continuando, nós vimos aí nesse primeiro momento, né, que essa sociedade neolítica ela se torna, começa a ser uma das mais avançadas que até então existia no mundo. Esses clãs, né, o que é o clã? É um conjunto de famílias, né, de várias famílias. Esse clã ele tem um chefe, né, que era escolhido como uma pessoa ali sábia ou alguém considerado mais velho, né, alguém que tivesse uma certa experiência. Ou muitas vezes ele fazia parceria com alguém também que era respeitado como guerreiro, tá certo? Mas geralmente os clãs estavam sendo governados por alguém que tinha uma certa experiência com o místico, com o lado religioso, com o lado de, de uma ideia da divindade, do que eles acreditavam que era a divindade na época. Geralmente essas comunidades acreditavam em deuses que estavam relacionados à natureza, né? Eles tinham uma religião chamada de religião como se fosse anímica, acreditar no sol, acreditar num deus que representasse um animal que eles admiravam, né? Então, mas já era um avanço interessante. Outra coisa também que eles começam a fazer é um tipo de cuidado com os mortos, com aqueles que já tinham falecido. Já começam a criar uma cultura de cuidar dos mortos, né? Um tipo até de um cemitério, de um enterro, de um ritual. Que isso é uma das coisas que começa a ter uma observação de avanço, tá certo? O período neolítico ele vai acontecer por volta de 5.000 anos antes de Cristo, né? Onde o ser humano passou a dominar a fundição dos metais, né? A idade dos metais é no final do neolítico. Eles começam a utilizar os metais, o cobre, o estanho, tudo que era encontrado poderia ser utilizado para fazer, para fundir, né? A fundição, que hoje é chamado de metalurgia, é uma das coisas que já se, já se praticava nesse momento. Eles vão fazer vários tipos de objetos, né? As armas de metal, né? Que garantiam muitas vezes o sucesso nas guerras para combater outros povos que existiam. Bom, aí a gente precisa entender o seguinte: com a formação das comunidades, você vai juntar uma comunidade com a outra muitas vezes e vai se fundir em um estado. A gente já começa a ter as primeiras aldeias, e essas aldeias vão é, produzir cidades, né? Essas primeiras cidades vão ser as chamadas cidades-estados da época. Elas vão precisar de uma organização, e essa organização ela precisa de governantes, ela precisa de muitas vezes secretários, funcionários, né? Aí a gente já tem o que a gente já antecipou, que é uma divisão do trabalho, né? Você tem um governante, aquele que governa todos, mas você tem também uma sociedade que começa a operar, né? Vamos dizer assim, a guardar, por exemplo, todos os grãos que eram produzidos, a destacar pessoas para trabalhar na agricultura, a destacar pessoas para construir os templos, a destacar pessoas para fazer o processo de urbanização das cidades que foram encontradas e que algumas delas permanecem até os dias de hoje, né? Você tem um destaque do exército, né, daqueles que faziam parte, os que eram chamados guerreiros na época, né? Os guerreiros que muitas vezes, alguns deles, eram eles que mantinham a segurança, que mantinham a segurança desses grupos e dessas sociedades. Então tudo começa a se organizar politicamente, e a gente vai ter uma postura de organização política muito parecida com o que a gente tem nos dias de hoje. Por mais que não fosse igual, mas já era um início. Você tem alguém no topo, alguém que governa. Depois você tem os ministros, aquele que ajuda a governar e que ajuda a organizar.
e você vai ter um tipo de classe social, né? Aqueles que estão acima, você tem os sacerdotes, porque em todas as épocas a gente vai ter, somente nessas sociedades organizadas, você vai ter o lado religioso, o lado místico, né? Por mais que não fosse da maneira como nós conhecemos, mas havia um lado religioso, um lado que fazia com que fizesse com que as pessoas acreditassem. Em alguns momentos, até esse chefe do Estado, ele era alguém que era investido de um lado religioso. Então ficava mais fácil para ele falar com o povo e o povo acreditar, o povo ter uma crença no que ele falava, porque ele também estava relacionado com o divino, né? Mais tarde a gente vai ver, mais à frente, que essas sociedades eram chamadas de teocráticas, né? A palavra teocrática vem de teo, quer dizer Deus ou Deus, aquele que é escolhido, né? Que tem o poder de um Deus. E kratos ou cracia, né? O kratos está relacionado a poder. É uma palavra grega que está com essas duas junções. Então, era alguém que tinha um poder de Deus, né? É um representante de Deus. Por isso que muita gente, as pessoas obedeciam e seguiam as ideias desses governantes, desses que, de certa forma, se tornavam líderes, né? Se tornavam chefes desses grupos, tá certo? Então muitos deles estavam investidos de uma sabedoria divina, de um poder divino, e por isso que muita gente o seguia. E quanto mais ele fosse decisivo, quanto mais ele tivesse decisões que eram favoráveis, que ele construísse templos, que ele construísse melhorias para a sociedade, mesmo que fosse, né, templos religiosos ou locais em praça pública, tudo isso fazia com que muita gente o adorasse e tinha muitos deles como realmente um Senhor Supremo, né, daquele período. Então essas comunidades agrícolas, elas foram fundamentais, né, nos avanços, né, do período neolítico, tá certo? No processo da sociedade política, as mudanças, né, passam a ser organizadas de uma maneira que aí, nesse período também, surge a ideia da escrita. A escrita vai ser uma das coisas que vai ajudar a desenvolver documentos, documentações, inscrições. Muitas vezes vai se surgir estatísticas, números, né, para contar muitas vezes até a quantidade de gente que tinha em uma região, em um local, para ajudar nas cobranças de impostos. É como se alguém tivesse bens materiais e ele notificasse tudo do que ele tinha. Determinadas regiões, quantas cabeças de boi, né, de repente a pessoa tinha, ele tinha que anotar tudo. Tá? Tinha que anotar porque aquele senhor daquele estado, ele queria saber, né, o que ele tinha naquela região. Era como se ele fosse o dono de tudo e todos estivessem ali, muitas vezes para viver junto com ele, mas para obedecer. Então começa-se a ser organizado dessa maneira, né, com os clãs, mas mais tarde avança para um processo assim político. Essa pessoa que governa passa a ser alguém que tem plenos poderes, passa a ter funcionários, né, ou auxiliares, eles passam a se organizar mesmo de maneira coletiva, mas aí a gente já tem o início de uma sociedade. A sociedade começa aí, porque começa a ter segmentos, começa a ter setores para ser administrado. Tá? Mesmo uma única pessoa respondendo por tudo, ele era alguém que buscava, né, desenvolver tudo isso.
Essas cidades elas começam a ser cada vez mais presentes, né, nessas regiões. Aí nós vamos ter, por exemplo, no Oriente Médio, ou no chamado Oriente Próximo, na Mesopotâmia, região da Mesopotâmia, as primeiras formas de escrita, né, que é cuneiforme. Era um tipo de escrita em forma de cunha. Eu até já falei com vocês sobre isso, mas aí o nosso material, o livro, ele mais adiante ele começa a especificar e começa-se a aparecer as primeiras formas de escrita. Essas formas de escrita vai aparecer no Oriente Médio, vão ser os primeiros a desenvolver um tipo de usar a escrita para catalogar, registrar, principalmente para registrar os bens materiais, o poder que aquela nação tinha, que aquele grupo passou a ter, certo? Então nós temos lá no Oriente Próximo os sumérios, que é povos que viviam nessa região, mas temos também o Egito, que já é às margens do rio Nilo. Essas regiões elas são banhadas por rios, e uma das coisas que vai fazer com que a agricultura tenha uma força maior é justamente porque esses terrenos são férteis, né? Há um processo de fertilização entre o Oriente Médio e essa região do Egito, que já fica, né, mais ao norte da parte da África, fica mais a região mais na África, e a gente vai ter, por exemplo, uma fertilização advinda justamente do período das cheias. Todos esses locais aí, quando chovia, os rios eles transbordavam, e ao transbordar, em um dado momento, quando passava as cheias, ficava água, e eles então aproveitavam as margens do rio para fazer os seus plantios. Como era muito fértil, isso acabava produzindo uma grande quantidade de grãos. Não só no Egito, com o rio Nilo, mas também com essas regiões do Oriente Próximo, da Mesopotâmia. A Mesopotâmia está entre os rios Tigres e Eufrates. São regiões que várias sociedades se sucederam lá, né? Os persas, os sumérios, os arcádios, os caldeus, foram vários povos que ali os babilônicos, né? Os babilônicos. Os primeiros códigos surgem aí, essas primeiras civilizações. A roda surge aí. Você vai ter, por exemplo, como o primeiro código, o chamado Código de Hammurabi, que é um código que já determinava como é que a sociedade deveria viver. Se alguém cometesse um crime, ia ter uma punição. Então, ali já surge, através da escrita, os primeiros códigos. Claro que a gente pode imaginar assim, mas lá, professor, já tinha um caderno? Não tinha caderno, mas aí eles faziam, por exemplo, a escrita de argila, né? Eles se utilizavam do barro para fazer as escritas cuneiformes. Então, a gente avançando mais, nós vamos ver um pouco, né? Muitas vezes nessas cidades o poder já começava a ser centralizado na mão de uma única pessoa. Às vezes o povo aceitava porque ele tinha algum tipo de contribuição em relação à sociedade. Como eu havia dito para vocês, sempre que alguém fazia um grande monumento, né, ou que construísse uma barragem, ou que fizesse uma grande estrada, ou que construísse uma grande pirâmide, isso ficava marcado como um grande feito, um grande evento, e as pessoas admiravam. As pessoas muitas vezes se deixavam levar por essas influências, essas ideias.
ok? Então, gente, numa próxima a gente continua. Vocês anotem as questões que vocês estão tendo dificuldade, pergunte lá no grupo, ok?